O que será que define um ganhador de almas? Dentro da tradição cristã, essa é uma forma bem conhecida de se referir ao evangelista. Hoje, a gente vai fundo nesse papel para entender quais são as suas características mais importantes e qual é o seu trabalho principal. Bom, antes de entrar nos detalhes, vamos dar um passo atrás e pensar numa coisa mais ampla. Em qualquer contexto, o que qualifica uma pessoa para ser portadora de uma mensagem que pode mudar tudo? Essa pergunta ajuda a gente a preparar o terreno para o nosso foco de hoje. E para entender de verdade esse papel, nada melhor que uma boa história, né? A nossa análise toda vai girar em torno de uma narrativa que está no livro bíblico de Atos. Ela funciona como um guia perfeito para o nosso tema. Então, o palco da nossa história é um lugar bem inusitado, sabe? Uma estrada deserta. E é justamente aí, nesse cenário improvável, que as peças do nosso quebra-cabeça começam a se encaixar. E o nosso protagonista é um cara chamado Filipe. Ele não era qualquer um não, era uma figura muito importante no início do cristianismo e vai servir como nosso grande exemplo para a gente entender o que é, na prática, ser um evangelista. E é aqui que a coisa começa de verdade. Não com um plano humano, mas com uma instrução divina bem direta para ir a um lugar isolado, que aparentemente não tinha propósito nenhum. Essa obediência imediata dele é o que prepara o terreno para tudo o que acontece em seguida. E aqui está o centro do conflito na narrativa. Um oficial de alto escalão lendo um texto religioso, mas completamente confuso com o significado. Essa confusão cria necessidade, o espaço que Filipe foi enviado para preencher. Ok, antes de a gente continuar com a história, vamos dar uma pequena pausa para definir formalmente o termo central. Afinal, o que exatamente a palavra evangelista significa de acordo com a sua origem? A definição vem direto do grego. Euagelistes significa, na sua essência, um proclamador de boas notícias. Mas não é qualquer notícia, e sim, especificamente, a mensagem de salvação dentro da fé cristã. Essa ideia de um mensageiro divino não é de hoje. Lá no Antigo Testamento, a palavra hebraica bazar já falava de um mensageiro, mas com o foco em chamar o povo ao arrependimento. A grande virada de chave acontece no Novo Testamento, onde o termo grego euagelistes ganha um foco muito mais específico. A proclamação da salvação. Certo. Agora que a gente já tem a definição, vamos voltar para a história e ver como as ações do Filipe ilustram as qualidades fundamentais de um evangelista. O primeiro, e talvez o mais fundamental de todos, é simplesmente a disponibilidade. A disposição do Filipe de deixar o que estava fazendo para seguir para uma estrada deserta, sem questionar, é a base de tudo. Isso não foi um evento isolado, não. O texto bíblico mostra o Filipe em constante movimento evangelizando em várias cidades e regiões. Samaria, a estrada para Gaza, Azoto, Cesareia. Isso mostra uma vida de total disponibilidade para a missão. Certo, a disponibilidade leva a pessoa até o lugar certo. Mas e aí? O que fazer quando chegar lá? Isso nos leva direto para o próximo atributo crucial, o conhecimento profundo da Escritura. A pergunta do oficial etíope é o ponto-chave. Como eu vou entender se ninguém me explicar? E a resposta do Filipe é impressionante. Ele não dá uma palestra genérica. Ele parte exatamente do texto que o homem estava lendo para explicar a mensagem. Isso demonstra uma habilidade e um conhecimento incríveis. Além da disponibilidade e do conhecimento, o material que a gente está analisando lista 7 atributos no total. Olha só. Amor pelas almas, conhecimento da palavra, uma espiritualidade plena, disponibilidade, fé, perseverança e, por fim, o chamado por Deus. O Filipe, na sua jornada, demonstra claramente vários deles. Certo, já vimos as qualidades da pessoa. Agora, vamos entender as funções desse papel. O que um evangelista realmente faz? A história do Filipe continua nos dando as respostas. O trabalho do evangelista pode ser dividido em 3 tarefas principais. Primeiro, a proclamação, que é o anúncio da mensagem. Segundo, a defesa da fé. E terceiro, a integração do novo convertido na comunidade. E aqui está o pulo do gato. Quando Filipe explicou as Escrituras, ele estava fazendo a proclamação. E quando o oficial pediu para ser batizado, Filipe iniciou o processo de integração daquele novo convertido. A história mostra a teoria na prática, de um jeito perfeito. Esse resumo aqui ajuda a gente a entender a importância do Filipe. Ele não era um mensageiro qualquer. Ele foi um dos líderes originais escolhidos para servir a igreja em Jerusalém, os diáconos. E é a primeira pessoa no Novo Testamento a receber explicitamente o título de o evangelista. Se a gente tivesse que resumir tudo numa única frase, seria esta, tirada direto da verdade prática do nosso material de origem.
Ela captura bem a natureza completa e urgente dessa missão. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente analisou uma história de quase 2000 anos, um papel definido num contexto muito antigo. A grande questão que fica no ar é: e como essa função e esses mesmos atributos se manifestam no mundo de hoje? A resposta para essa pergunta revela o legado atemporal do ganhador de almas.